Eu sou a Ana e esse é mais um Ponderações. Esse tem o número de 47. Quanto tempo, não? E eu intitulei com uma questão: o poeta é um fingidor? Para começar a nossa reflexão, eu vou me permitir a leitura de um poema. E quem é habitué aqui do canal sabe o quanto eu aprecio poesia e poetas. Este é um vídeo que eu preciso fazer, mas que não será algo simples e pode não ser agradável. Então vamos lá. Autopsicografia, que faz parte do Cancioneiro de Fernando Pessoa e está datado de 1º de abril de 1931. E esse é o próprio Fernando Pessoa, não de qualquer um dos heterônimos. E diz o seguinte: autopsicografia. O poeta é um fingidor. Finge tanto e tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. E os que leem o que escreve, na dor lida sentem bem, não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim nas calhas de roda, gira a entreter a razão, esse comboio de corda que se chama coração. E aqui a gente tem uma das essências do Fernando Pessoa, que é pensar o sentimento de várias maneiras. E principalmente, para a pessoa, a poesia não é autoterapia em verso. O que ele faz é criar personas, que são os heterônimos, e tentar perceber pontos de vista que não são os dele. A poesia de Fernando Pessoa é tão rica por causa disso, porque há essa heteronimia, há essa ideia de se colocar no corpo e na mente de pessoas diferentes de si, sem transformar a poesia numa viagem de ego, numa autoterapia ou em algo que é sempre e sempre autorreferente. E eu começo o vídeo com essa reflexão, porque quando a gente trabalha com obras literárias, mesmo de maneira leiga como eu faço, porque eu sou uma apreciadora, eu não sou uma crítica literária, eu não tenho a formação adequada, e o meu ponto de vista, além de ser pessoal, além de girar em torno das minhas preferências, é também um ponto de vista de historiador, que percebe as obras a partir do autor. Se a obra tem historicidade e se o autor tem historicidade, os dois dialogam. Para o historiador, pensar nos cânones da crítica literária é muito difícil. Nesse sentido, se alguém vier invocar a morte do autor, esse aqui não é o lugar. Eu não domino Roland Barthes, eu não domino Michel Foucault, por mais que eu tente. E também, se fosse para escolher nessa área de crítica literária, eu seria muito mais o Bakhtin, o Mikhail Bakhtin. Então, não cabe aqui essa questão de que é necessário separar o autor da obra. Para o historiador, obra e autor são indissociáveis. E é assim que eu começo essa discussão, que vai girar em torno de Pablo Neruda e o episódio contido nessas memórias dele, Confieso que he vivido, em português Confesso que vivi, sobre um
ato de estupro. E olha, é muito difícil. Eu só descobri recentemente esse episódio. Há um texto no meu blog em que eu reflito sobre isso, já tem alguns anos. Porque a gente adquiriu essas memórias há um certo tempo, não é um livro que esteja na estante há pouco tempo, está aí há mais de uma década. Mas há vários livros nas nossas estantes que eu estou programando a leitura para depois que fizer 60 anos. E faltam 2 anos e uma semana e meia por aí. Eu não havia lido as memórias do Neruda quando deparei com um texto num blog sobre esse estupro e comecei a pesquisar. E fui às memórias e encontrei esse malfadado parágrafo. E à época eu não li as memórias, eu li o capítulo e o parágrafo e me senti muito mal, porque Neruda é uma das minhas referências de infância. Neruda era um dos meus poetas favoritos. Ele não estava no meu top 5, né? Mas era um dos meus poetas favoritos. E eu comecei a ter. Eu não vou usar nenhum termo coloquial, eu vou usar o termo ojeriza, que eu acho que é o que define melhor. E vou me explicar. Não se trata de um moralismo. Eu detesto moralismos estéreis, moralismos religiosos, ou até mesmo esses moralismos que alguns setores da esquerda cultivam, esse sentimento de superioridade que algumas pessoas atribuem à moral. Para mim, a ojeriza que o Neruda me provoca a partir do momento em que fiquei sabendo desse episódio está situada na questão da hipocrisia que torna impossível a leitura da obra sem pensar nisso. Essa questão de que esse ato contamina a persona literária do Neruda. E por quê? Porque, embora a sua poesia seja vasta e englobe uma parte de militância em relação à humanidade e tudo mais, uma boa parte da poesia de Neruda está situada no amor. E no amor por sua última esposa, Matilde, e há todos aqueles sonetos incrivelmente bem escritos, porque ele era um artífice soberbo da língua espanhola. Inclusive, recentemente, para elaborar esse vídeo, eu fui e tentei ler as memórias de ponta a ponta e não consegui. Eu li a maior parte, mas eu acabei pulando várias etapas, porque me senti incomodada, embora maravilhosamente bem escritas por alguém que sabia o que queria e que dosou a informação a conta-gotas sobre si e se revelou a partir de subterfúgios e fantasmagorias. A pessoa que se revelou aqui me magoou. Me magoou porque, em um certo sentido, Neruda parecia não distinguir sexo de amor. Parecia nunca ter conhecido o amor de verdade. Porque há diversos momentos em que ele se
comporta de maneira racista em relação a pessoas de outras etnias, principalmente nos momentos em que ele foi cônsul na Ásia. Há momentos em que ele, embora reivindique todo um sentimento de esquerda e de solidariedade humana, o que salta das memórias é que essa solidariedade se restringe apenas aos seus iguais. Homens brancos, brilhantes, poetas, intelectuais, mas você não vê um único gesto humano em relação às mulheres que ele tomou ao longo de sua vida como se fossem objetos e que ele acredita ter amado, quando na verdade simplesmente se serviu delas. Algumas de maneira simpática, que ele classifica como amigas, outras de maneira oficial, que são as que ele chama de mulheres e não de esposas, né? E há o caso dessa moça de etnia tamil, a que ele dedica poucos parágrafos e de quem não sabemos o nome, não sabemos absolutamente nada, e que ele deixa claro que ele nem sequer se dirigiu a ela, que ele não sabia que língua essa moça falava. Ela era alguém que limpava o alojamento dele enquanto ele foi cônsul em Singapura, e que ele simplesmente ficou fascinado pelo corpo dela, pela cor, pelo jeito, e um dia a puxou à força para o quarto e a estuprou, e ela ficou ali imóvel, e ele não sente culpa, não sente remorso, ele desumaniza essa moça ao relatar o ato, e é algo que dói, é algo que machuca quando a gente lê. E eu penso em todas as pessoas que leram esse livro e passaram ao largo disso, pessoas que continuaram admirando Neruda, que se fascinaram pelo momento em que ele convive com Diego Rivera, com Miguel Hernández, com Rafael Alberti, com Federico. Há inclusive a narração de um momento em que ele constrangeu Federico de uma maneira atroz, usando-o como álibi para sair com uma poetisa de um jantar, e que ele resolveu fazer sexo com essa poetisa na frente do Federico, ante o horror. E ainda virou para ele e falou: sai daqui, vai ver se alguém chega, fica de olho para mim. E o Federico saiu correndo, totalmente horrorizado, escorregou e caiu da escada e ficou 15 dias cocheando, com a perna toda machucada, por causa desse egoísmo machista do Neruda, dessa coisa de não poder deixar passar nenhuma mulher, de tratar as mulheres como sabores que a vida oferece. E nesse sentido, isso contamina a obra, na minha opinião. Na minha opinião de historiadora, porque eu não consigo separar a historicidade do Neruda com a historicidade da obra, e na minha opinião de leitora, de mulher, e de alguém que já se apaixonou, que já viveu, que tem em sua vida a possibilidade do amor e do romance. E que, se por um lado eu fico penalizada que um grande poeta do amor nunca tenha amado de verdade na vida, por outro lado eu fico horrorizada de pensar em todas essas mulheres que ele tomou a seu bel prazer ao longo da vida, e que aqui
mal e mal tem nome, mal e mal tem identidade, que elas não deixaram em sua memória quase nada a não ser um mero ato sexual, que ele classifica como amor. E é nesse sentido que eu pergunto: o poeta é um fingidor da maneira como Fernando Pessoa vê? Fernando Pessoa trabalha esse perfil do poeta pensando em uma abertura, pensando em que o poeta precisa fingir ser o outro para entender o outro. A poesia de Neruda gira em torno do eu. É uma gigantesca viagem de ego. As memórias dele giram em torno dessa coisa de que olha quanta gente importante eu conheci, olha como eu me movi nas esferas políticas, olha o significado que eu dei à vida dessas pessoas. Mas as pessoas que ele relata estão ali como acessórios. E aí eu pergunto, no sentido de pessoa, Neruda chegou a ser poeta? É uma pergunta que para mim já está respondida, porque não basta o domínio da língua, não basta ser um exímio artífice das palavras. As palavras são muito mais, e elas doem, e elas expressam, e elas nos definem muitas vezes. Nesse sentido, existe um outro poeta e também folclorista, argentino nesse caso, que foi o Atahualpa Yupanqui, que escreveu uma série de versos e os musicou chamado El Poeta. E se vocês me permitem, eu sei que tem muita gente que não gosta quando eu leio, mas essa aqui merece, olha. Atahualpa Yupanqui diz: Tu crees que eres distinto porque te dicen poeta y tienes un mundo aparte más allá de las estrellas. De tanto mirar la luna, ya nada sabes mirar, eres como un pobre ciego que no sabe a dónde va. Vete a mirar los mineros, los hombres en el trigal, y cántale a los que luchan por un pedazo de pan. Poeta de ciertas rimas, vete a vivir a la selva y aprenderás muchas cosas del hachero y sus miserias. Vive junto con el pueblo, no lo mires desde afuera, que lo primero es ser hombre y lo segundo poeta. E o Punk, ele repete essas quadrinhas na hora de montar sua canção e vai trabalhando essa ideia de que para ser poeta, primeiro você precisa conhecer o homem, você precisa ter essa relação de alteridade. É essa alteridade do Yupanqui e essa heteronimidade do Fernando Pessoa que falta no Neruda e que para alguém como eu é imprescindível e acaba tornando toda a poesia do Neruda um simulacro de hipocrisia. Porque se você defende a humanidade, se você se coloca numa postura não apenas de comunista, mas
de solidário, de pensar numa grande fraternidade, o fato de você desumanizar vastos setores da sua convivência e concentrar seu carinho e sua admiração apenas nos seus iguais, como é que ficamos? Eu considero que o estupro é um crime equivalente ao homicídio. E embora a nossa sociedade relativize, a nossa sociedade sempre esteja disposta a dar o benefício da dúvida ao estuprador e a usar todos os tipos de subterfúgios para diminuir o impacto desse crime, eu diria o seguinte: o homicídio toma sua vida. Você está morto e morto você está. O estupro mata uma parte do seu ser e você tem que viver esse luto para o resto da sua vida. Você tem que conviver com o fato de que alguém te arrancou uma parte e que nada nessa vida vai preencher esse vazio e que o ato vai te atormentar até o dia da sua morte física. Até o dia da tua morte física. O pior crime que um homem pode cometer é o estupro. É tão ruim quanto o homicídio, mas de certa forma ele consegue ser pior no que ele deixa para trás. Porque quando ocorre um homicídio, nós lamentamos, nós nos enlutamos e eventualmente o luto vai se tornar uma parte agridoce da nossa vida e a pessoa vai se tornar uma série de lembranças, algumas boas, outras mais ou menos, mas com o passar do tempo, essa lembrança vai ser cada vez mais doce e conformada. A ausência dessa pessoa vai doer, mas não vai doer da mesma maneira. E a injustiça da sua morte vai nos motivar, mas em algum momento a superação vai ocorrer. Não se supera um estupro. Não se supera. E essa é uma dor que um ser humano que se acredita bom jamais deveria infligir a outro. E muito menos desumanizar o outro e transformá-lo em um episódio aleatório das próprias memórias. Então, eu não considero Neruda mais um poeta. Eu não considero Neruda mais um camarada. E eu também não considero o Neruda um ser humano digno de menção. E esse é o fim do meu luto por ter perdido uma das minhas referências poéticas. A partir desse vídeo, o nome dele não passará nunca mais pela minha boca.
e não voltarei a escrever sobre ele, e ele estará definitivamente morto e enterrado para mim. Mas fica a questão: o poeta é um fingidor? Quantos poetas realmente alcançam esse nível de heteronimidade e de alteridade a ponto de se colocar no lugar do outro? E quantos são apenas viajantes do próprio ego? É uma reflexão, porque nós historiadores não trabalhamos apenas com a cultura material, nós trabalhamos com a cultura como um todo para entender a humanidade. Nós não trabalhamos apenas com economia, com sociedade ou com cultura como se fossem coisas separadas. Mesmo quando a nossa área de concentração é uma dessas, as outras sempre são complementares. Porque é muito difícil ser historiador sem pensar na completude da sociedade, sem pensar na completude da humanidade. Um historiador que não aprecia a arte, que não tem bagagem cultural, não tem como entender os sujeitos da sua pesquisa. E é por isso que essa reflexão está aqui, porque muitas vezes precisamos enfrentar os monstros, precisamos enfrentar desde os monstros mais monstruosos na pessoa dos genocidas e ver a sua humanidade, mas também precisamos enfrentar os monstros gentis, porque alguns deles alcançam notoriedade e se tornam figuras públicas que vão figurar na narrativa histórica, e outros estão à nossa volta. E perceber isso é aprender a identificar, é aprender a se defender, porque nenhuma de nós está livre de sofrer, nenhuma de nós está livre de sofrer violência ou de sofrer simplesmente. E é isso. Essa é uma reflexão meio caótica. Se alguém se interessar pela morte do autor, eventualmente eu posso pesquisar o suficiente e fazer um vídeo sobre isso, debatendo com o Barthes e com o Foucault. Não garanto que vai ficar grande coisa, porque eu já percebi meus limites nesse tipo de literatura. Mas o que vocês vão ter é uma reflexão honesta. Até aí é o que eu sempre ofereço. Espero que vocês tenham conseguido acompanhar meu raciocínio para além do emocional, para além do que esse tema suscita. E a gente se vê no próximo Ponderações. Até lá, acredito que vai sair mais um Interesses Temáticos, e eu já estou quase no fim dessa série para a gente entender a formação do Brasil contemporâneo, e eu estou gostando muito de pesquisar para ela. Eu tive uma perda pessoal muito forte, vocês sabem disso, então eu acabei abandonando um pouco a pesquisa, mas agora que já vai para quase um ano, eu estou retomando e o Interesses Temáticos vai voltar. Então, eu só posso dizer: se cuidem, permaneçam vivos e com saúde, permaneçam pensando, refletindo, ponderando, porque a nossa sociedade e a humanidade nunca precisaram mais de sanidade do que nesse momento. E então, até a próxima.